e eventualmente contra as normas das apresentações de livros, eu gostava que dessemos todos um grande aplauso de boas-vindas ao José Alberto Marques ao Porto. Naturalmente também agradecer à Gato Vadio, ao César Figueiredo, à Isabel, e dizer umas palavras iniciais meio burocratizadas acerca do autor. Poderá aqui haver pessoas que não o conhecem. José Alberto Marques nasceu em Torres Novas, tem a bonita idade de 77 anos, se me é permitido dizer isso. 77? 76. Lá chegarão os 77 e muitos mais, assim se espera. Eu jogo nisso. Neste momento a viver em Abrantes, portanto um abrantino, de que foi medalha da cidade em 96 e onde tem estado nos últimos tempos. Estudou Direito, portanto conhece bem a feitura dos nossos políticos e felizmente, por variadas razões, não terminou o curso. Felizmente, digo eu, na minha inveja poética. Estudou História, foi professor de português, ganhou prémios, poucos, como sempre são poucos os prémios que se ganha quem é radical e vanguardista, nomeadamente por A Magia dos Sinais, que é um livro infanto-juvenil, e é um autor que fez parte e que se associa ainda com as suas cadências e dobras em relação à poesia experimental portuguesa, um certo cariz experimental, indo além dele em alguns casos, manifestando-se precocemente em outros, e a verdade é que neste momento podemos afirmar que o primeiro poema concreto português é da sua autoria, publicado em 58 e posteriormente republicado, assinado como poema concreto e intitulado Solidão. Eu tive o prazer de, há poucos meses, com o Bruno, a Sandra e outros capangas da intervenção poética atual, homenagear os homeóstatos, os 50 anos dos homeóstatos do José Alberto Marques, e em breve teremos a oportunidade de homenagear também a Conferência Objeto e as operações que foram elementos fundamentais de uma certa dinamização da cultura artístico-literária portuguesa antes das indústrias criativas de que todos tememos. Há um espaço de experimentação, de facto, que é um diálogo entre a experimentação semântica, que é raro em poetas experimentais, não é raro, mas é difuso, que ele associa com muita qualidade a uma experimentação que também é fonética, gráfica, e depois há um aspecto que me parece relevante, que é o modo como ele introduz um certo lirismo, ou liriciza, se é que isso se pode dizer, autobiograficamente, uma consciência social e política do que é crescer em Portugal. E ainda agora, recentemente, há umas horas atrás, exemplos de casos de vida que surgiam, e eu relembrava-me de os ver ficcionalizados em livros que li. Fez parte também do Poesia Experimental 2, do segundo volume da Poesia Experimental, da Operação, da Conferência Objeto, na Galeria Quadrante, depois no Porto também, e organizou com Meli Castro a Antologia da Poesia Concreta em Portugal em 73. Fez várias exposições coletivas de poesia concreta e visual, também participou em exposições de arte postal e tem uma dimensão performativa que me parece particularmente relevante, porque a poesia, a ficção e o teatro, quer dizer, estamos perante um autor que tem mais de 3 dezenas de livros publicados, distribuídos entre ficção, poesia, literatura infantil-juvenil, tudo esgotado. Neste país está quase tudo esgotado.
E a performance, pelo menos, afirma-se como o esgotado em si mesmo, não é? A ruína, a teoria da ruína. Há uma reflexão acerca da condição de ser escritor, que ele partilha com vários autores da sua geração, se é que há aqui uma geração, mas há essencialmente uma interrogação que não parte apenas da poesia, que é o que define esse tal movimento da poesia experimental portuguesa, mas que no caso do José Alberto Marques tem também toda uma experimentação com o próprio modo de ficção e de narrativa e de prosa, e portanto as materialidades da língua e da escrita e da diegese, das misturas, aparece de um modo muito claro, sintetizado e integrado neste narrativo e lírica, logo pelo próprio título do livro. Portanto, há aqui uma operação permanente de fragmentação textual, comum a outras práticas de constelação gráfica, se quiserem, que se alia de um modo raro a uma experimentação narrativa, que é o que temos em mão hoje para aqui apresentar. Há, portanto, aqui uma dimensão também metalinguística e metanarrativa e metapoética, que se desenvolve por uma tensão entre géneros, entre linguagens, mas que no caso do José Alberto Marques se imiscua com um desejo sexual ou a afirmação do corpo como sujeito, e portanto passamos de uma tensão para um tesão com alguma facilidade. Certo? Maravilha! Sempre. Esta possibilidade de aprendizagem do corpo, da forma matérica do corpo, nas formas da língua, pois a língua é um problema que depois eu vou citar aqui, não é? A língua como membro, mas também a língua como inscrição da linguagem, perspassa todo o seu projeto poético, ficcional, narrativo, e daí que dizer que vou apresentar um escritor é sempre redutor, porque não é poeta, não é escritor, é esse conjunto vasto de pessoa que pensa a linguagem e que problematiza o texto. Por fim, se calhar não menos importante, mas talvez hoje banalizado, há toda uma dimensão política e sociológica da obra do José Alberto Marques, que a mim me ensina e que tenho a certeza que ensinará muita gente que se atreva a lê-la, para entender onde é que chegamos, mais do que entender como somos e o que somos, é porque é que chegamos aqui, porque é que somos isto. A sua obra foi antologiada, ou melhor, uma obra de certo modo rarefeita e perdida, foi antologiada no livro I-Man, whatever, não é? De 2009, e partilha com a poesia experimental portuguesa, aspectos positivos que eu vou aqui relevar, essa contestação a uma crítica literária do momento, mas também atual, onde denuncia constantemente uma certa inadequação das metalinguagens existentes ao processo de escrita. Aquilo que a Rosa Maria Martelo fala precisamente, uma falta de metalinguagens, neste caso para entender a Afro, mas que se aplica a todos os outros. Neste caso, não é tanto isso que está em questão, porque o José Alberto Marques conhece, domina, frequenta, habita essas gramáticas, essas semânticas e as pragmáticas da linguagem, e o que faz é enunciá-las numa prática de escrita. E, portanto, isto quer dizer, não estamos aqui a dizer que um Virgílio Ferreira ou whatever não tenham conhecimento dos mecanismos da língua, mas não o expressam de um modo explícito na materialidade do texto, que é o caso aqui. Toda essa política de repressão que viveu e que eu não vivi, eu nasci em abril de 73, em apenas um ano no momento de nascimento, e que poucos de nós talvez aqui tenhamos vivido, está de certo modo triturada, emaranhada nestes processos de escrita, e isso é um aspecto que me parece particularmente relevante, porque são nuvens de fragmentos textuais que se misturam constantemente, é uma espécie de aranha de textos, de tecido
textual, como eu tentarei explicar, que se verifica principalmente na mistura de géneros, na mistura de fragmentos, de tempos. Não se pode falar em flashbacks e flash forwards, porque a coisa está sempre numa nuance constante de transformação e trituração. Portanto, há aqui toda uma teorização pelo próprio texto, mas é curioso que no caso da poesia experimental isso era um fascínio, e temos o caso da Ana Afro e do Alberto Pimenta, do Ernesto Melo e Castro, que foram professores da universidade e que, portanto, conseguiram criar, escrever livros onde fundamentavam a sua teorização poética. Mas o José Alberto Marques sempre se absteve, sempre se refugiou um pouco desse esquema, sem que isso implique que ele não tenha tido conhecimento, talvez até em muitos casos maior, dessa teoria do texto e da comunicação. De qualquer das formas, está dentro ainda do âmbito de uma marginalização ou de uma ostracização, aquilo a que a Ana Afro chamava de causa ingrata, não é? De fazer poesia hoje, poesia experimental é uma causa ingrata. Um outro aspecto que me parece relevante é que se a poesia experimental se afirmava contra o surrealismo, que aparecia como uma tendência onírica ou psicologista, mais ou menos aceito pela academia portuguesa, no caso de José Alberto Marques, como em outros poetas experimentais, como a Salete Tavares, eles com muita naturalidade participaram em todos estes momentos, conheceram e amaram desde Mário de Sá Carneiro, até Luísa Neto Jorge. Nunca houve conflitos propriamente, porque o conflito era um conflito interno, o conflito de fazer algo que era contra e contramundo. E, portanto, aqui o que interessa é a palavra como elemento absoluto e substantivo, o texto como problema, e embora não sendo como o Amélie Castro engenheiro têxtil, aplica-se na mesma ideia do texto têxtil como cruzamento sempre, o texto matérico, as caixas de fósforos, etc., que é uma preocupação com o processo de recepção e de criação do poema. E porquê é que isto é importante? E, na minha opinião, na minha humilde opinião, isto é importante porque estas práticas de invenção não historicizadas, no sentido em que não foram ainda devidamente integradas nos circuitos académicos dos sílabos, estas práticas poéticas de invenção e de inovação reconheceram, ou permitiram reconhecer avant la lettre, por assim dizer, a importância de uma certa função estética da linguagem que hoje nós urgentemente precisamos de compreender no âmbito desta passagem para os alface books, como diria ironicamente o Alberto Pimenta. E por isso estas operações que a máquina literária digital de emaranhar paisagens apresenta encontravam-se difusas, mas conscientemente apresentadas. Há um momento em que José Alberto Marques diz que conhecia o texto ergódico antes de ter conhecimento dele, qualquer coisa desse género, não é? Portanto, este conceito de colagem e de espacialização que reencontramos nas escritas automáticas e nos procedimentos de permutação precisam de este estudo e reconhecimento. Portanto, há uma afiliação sistémica entre a obra de José Alberto Marques e os elementos que podemos encontrar como pérolas, porque é disso que se trata, não são abertos a explícitos, está aqui, eu sou um poeta experimental, nunca ele o disse ou fez, mas havia ali para quem quiser e quem com o cuidado necessário quiserem entender, estavam lá. Curiosamente, o termo poeprática, que, enfim, resume e subscreve aqui este conceito, que foi proposto pelo Melo Castro no catálogo da exposição de 80, é retomado pela primeira vez como que vislumbre de José Alberto Marques vai fazer teoria, e ele diz a um certo momento, houve uma poeprática, e ainda textos, objetos, intervenções, objetos. No entanto, logo a seguir, que possuíam eles mesmos uma componente teórica implícita, isto é, não é o escrito metalinguístico acerca da produção que lhe interessou alguma vez, é a própria produção como manifestando-se enquanto possibilidade de se abrir ao mundo, não é explicar, é abrir, não é? De abertura ao mundo.
aquilo que nós encontramos como fulcral e importante na poesia experimental portuguesa, na poesia concreta, vamos